Bem-vindos ao canal Maçonizando. Vamos começar mais um vídeo. Hoje, segunda-feira, 18 de março de 2024. Parabéns aos amados Demolês pelo Dia do Demolei, Dia Nacional do Demolei, hoje, inclusive, por lei, né? Então, hoje é o Dia Nacional do Demolei. Parabéns a todos os Demolês ativos, a todos os sêniores Demolei, a todos os integrantes do Conselho Consultivo da Ordem Demolei, e muito obrigado e parabéns, acima de tudo, pelo lindo trabalho que vocês fazem em prol da causa da Ordem Demolei, e que Deus abençoe a causa da Ordem Demolei. Bom, mas hoje, então, já aproveitando, vamos fazer um vídeo rapidinho aqui sobre Jacques Demolay, já que hoje é o dia do Demolay. Por que é o dia do Demolay logo no dia 18 de março? Porque no dia 18 de março de 1314, Jacques Demolay, o último grão-mestre da Ordem do Templo, foi executado na fogueira pela Igreja e pelo Estado da França em 1314, né? Naquela ocasião, ele foi preso, eles foram presos, os templários, dia 13 de outubro de 1307, né? E no dia, eles foram torturados por 7 longos anos, até que em março de 1314, ou seja, no dia 18 de março de 1314, Jacques Demolay foi executado, foi queimado. Na ocasião, houve uma grande conspiração orquestrada por Filipe de Nogaret, pelo rei Filipe o Belo e pelo Papa Clemente V, que culminou com a prisão dos templários, né? Entre os motivos estaria os bens dos templários, o fato do Estado estar devendo uma fortuna para a Igreja, para os templários, melhor dizendo, devendo uma fortuna para os templários. A Igreja, o Papa Clemente V devia ao rei Filipe Belo a sua indicação ao papado, né? Tanto que ele mudou a sede do papado para a França, para Paris. Enfim, teve um monte de circunstâncias políticas que culminaram com a execução de Jacques Demolay. Reza a lenda que, ao morrer, Jacques Demolay, que estava sendo torturado, teria dito, nas suas últimas palavras, que ele conclamava, né, que ele clamou por justiça, dizendo algumas palavras que eu não posso dizer quais são, mas ele clamou por justiça, e ele, então, conclamou com que o rei Filipe o Belo, ou Filipe de Nogaret, e que o Papa Clemente V comparecessem os três em um tribunal perante Deus no prazo de 1 ano para prestar conta de seus atos. O fato é que os três, no prazo de 1 ano, eles acabaram morrendo, né? Eles acabaram morrendo no prazo de 1 ano, né? Tanto Nogaret, quanto o Papa, quanto o rei. Os três morreram no prazo de 1 ano, e aí surgiu toda uma mística em cima dos templários, né? O fato é que hoje, se você abrir a internet, tem 550 mil ordens dizendo que são templários, né, que são a Ordem do Templo e tudo mais. O fato é que a Ordem do Templo, a Ordem dos Cavaleiros Templários, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, ela foi descontinuada pela própria Igreja Católica, que foi quem a criou, então ela tinha o poder de extingui-la. A Igreja Católica extinguiu a Ordem dos Cavaleiros Templários no ano de 1312, há 2 anos antes, inclusive, da morte do Jacques Demolay. Então, a Ordem dos Templários já não mais existia. Então, já não mais existe a Ordem dos Templários. Tudo que tinha a respeito da Ordem dos Templários foi descontinuado e extinto pela própria Igreja Católica, que foi quem criou a Ordem do Templo, né? Então, não há mais a Ordem do Templo. Então, tudo que nós formos ver ou é releitura, homenagem, ou é golpe. A Ordem do Templo dos Templários não existe mais, né? A Ordem do Templo do Jacques Demolay não existe mais. Mas eu vou dar alguns detalhes aqui da vida do Jacques Demolay, né? Por que o nome dele é Jacques Demolay? Ele é oriundo de uma cidade chamada Molé, na França. Então, ele é de Molé, ele é da França, né? Jacques Demolay. Então, ele seria tipo o Diego da Serra Gaúcha, que eu moro na Serra Gaúcha, Diego da Serra Gaúcha, né? Então, é Jacques Demolay, por causa disso, é de onde ele é oriundo, Molé. Né? Então, é Jacques Demolay. Jacques, que se nós for traduzir para o português, ou assim, tem muitos santos que a gente traduz o nome, né, e tudo mais. Então, se nós fosse traduzir Jacques, seria o equivalente a Tiago, né? Seria Tiago Demolay. Então, em alguns textos, vocês vão achar o nome dele como Tiago Demolay, né? Sendo que, na realidade, Jacques Demolay ou Tiago Demolay, nenhum dos dois é incorreto.
Bom, partindo ainda desse pressuposto, ele foi eleito grão-mestre da Ordem do Templo no ano de 1292. Então, ele foi realmente o último grão-mestre, até porque no ano de 1307, né, ou seja, 15 anos depois, os templários foram presos, acusados de heresia, de prática de sodomia, de um monte de coisas, mas o fundo real desse extermínio dos templários era realmente uma questão monetária, porque os templários eles foram predecessores do sistema bancário que nós conhecemos hoje. Inclusive, o primeiro modelo de cartão de crédito que se tem notícia foi criado pelos templários, que era uma pedrinha gravada, o equivalente ao que o cara tinha em crédito no Tesouro. É bem interessante essa história. Os templários eles foram fundados no ano de 1118 por 9 cavaleiros, com o objetivo de dar guarnição e proteção aos peregrinos cristãos que cruzavam a Terra Santa, porque tinha uma treta muito grande ali, e os templários logo eles foram ganhando uma roupagem muito forte, se tornaram extremamente poderosos, tinham vários castelos, né, e se envolveram diretamente nas cruzadas, né. Uma das derrotas mais marcantes que eles tiveram foi a derrota em Acre, né, eles foram derrotados no Acre, e talvez o maior inimigo que eles tiveram seja considerado o mais nobre dos seus inimigos, porque o cara era realmente um grande cavaleiro, um cara extremamente honrado, e embora fosse de lado distinto, ele realmente era um cara honrado, que era o Saladino, né? Esse era o grande opositor, assim, dos templários, ele que era um sultão tudo lá, no Saladino. Bom, então, partindo do Jacques de Molay, no ano de 1307, então, houve essa acusação, foram presos e tudo mais. E por que a Ordem de Molay, né, que hoje é a maior organização juvenil do planeta, superando em números, inclusive, até o próprio movimento escoteiro. Por que a Ordem de Molay leva o nome do Jacques de Molay? Bom, a Ordem de Molay leva o nome do Jacques de Molay pelo exemplo de bravura e abnegação. Imagina assim, um cidadão idoso, ele já era um cara idoso, né? Ele nasceu em 1244, então ele já estava com seus 70 e poucos anos quando ele morreu, né? Então, tu pensa assim, um senhor, 68, se nós for fazer a conta certinha, né? 60, quase 70 anos. Mas imagina um senhor de 70 anos sendo torturado todos os dias pedindo que alguém que ele entregasse seus companheiros. Ele aguentou no osso, literalmente, e não entregou ninguém. Aí acabou morrendo. Ele é um exemplo, então, de lealdade, um estigma de lealdade. Então, o Frank Sherman Land, ele cria a Ordem de Molay lá em 1919, logo após a Primeira Guerra, aquele cenário ali que muitos jovens ficaram sem pai no pós-Primeira Guerra, começo do século XX, a sociedade ainda meio patriarcal e tudo mais, é necessário uma figura de pai, uma figura paterna ali na família para dar aquela diretriz e tudo mais. Então, o Frank Sherman Land, ele funda um clube, inicialmente era até um time de beisebol, para quem não sabe, né? Ele funda um clube e esse clube se torna o Clube de Molay. Ele ganha esse nome por causa do Jacques de Molay, em homenagem a Jacques de Molay, né? Inclusive o Frank Marshall, que foi o cara que fez os rituais da Ordem de Molay, se inspira muito nessa situação de cavalaria que o Jacques de Molay, enfim, ele é o símbolo da cavalaria, do cavaleiro, né? Então, este é o principal ponto. Então, a Ordem de Molay, ela cresce muito rápido, ela é uma ordem paramaçônica para jovens de 12 a 21 anos incompletos, que tem como pré-requisito apenas crer em Deus e ser um jovem considerado como digno por alguém que está ali dentro, né? Então, alguém que está ali dentro dos jovens considera o amigo dele digno, então esse menino já está apto a ser de Molay. Então, é muito interessante isso, e é importante, né, que a Ordem de Molay também, ela é norteada por 7 virtudes cardeais, que são elas: o amor filial, a referência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a pureza, a fidelidade e o patriotismo. Então, essas 7 virtudes cardeais norteiam a vida de um de Molay, assim como também os 3 baluartes, que é a liberdade civil, a liberdade religiosa e a liberdade intelectual. Então, é a maior escola de formação de caráter de um jovem, na minha opinião, e o trabalho mais bonito que a maçonaria faz no mundo. É o maior trabalho social que a maçonaria faz no mundo. Inclusive, estou aqui com uma camiseta de um congresso gaúcho da Ordem de Molay, né? Eu sou um apaixonado pela Ordem de Molay, e
minha vida não seria a mesma sem ela. Então, muito obrigado a todos que assistiram este vídeo. Peço que você deixe seu likezinho, seu comentário aqui. Lembrando que você está ouvindo o barulho de carro na rua, porque todos os vídeos do canal Maçonizando, eles são espontâneos, eles são feitos em take único, eles são feitos sem nenhuma edição e vão continuar assim. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, deixe seu comentário, não deixe de deixar seu likezinho aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a expandir ainda mais o canal Maçonizando. Se você quiser saber mais sobre ordens de cavalaria, tem um vídeo aqui no canal com o Christian Rizardi sobre ordens de cavalaria, inclusive a cavalaria Demolay, os graus filosóficos da ordem Demolay são chamados de Ordem da Cavalaria, e no próximo Congresso Gaúcho da Ordem da Cavalaria estarei lá palestrando sobre os hospitalários, vai ser bem legal. Além disso, nós temos também outras ordens de cavalaria vinculadas a graus e ordens de aperfeiçoamento maçônico. Tem um vídeo do Christian Rizardi aqui que explica muito bem isso. Tem um vídeo do nosso querido irmão Marco Barcelos aqui também sobre os templários, você pode assistir também aqui no canal, bem legal, só procurar aqui na biblioteca, um vídeo sobre os Cavaleiros Templários, uma entrevista bem legal que a gente fez aí com o nosso querido irmão Marcos Barcelos. E também sobre a Ordem Demolay, a gente tem entrevista aqui com a Adilson Pascoal sobre o Sênior Demolay e a maçonaria, e também tem uma entrevista aqui também na série de paramaçônicas que a gente fez, uma entrevista bem completa sobre a Ordem Demolay. Então, fique ligado. O canal aqui está sempre à disposição, se você tiver alguma sugestão, não deixa de mandar o seu feedback para nós aí, e a gente volta em breve com mais um vídeo aqui no canal Maçonizando. E que Deus abençoe a causa da Ordem Demolay. Muito obrigado a todos.